Pronto. Posso começar? Pode. Vou apresentar aqui. Vocês conseguem ver a apresentação? Beleza, está Apresentando, aparecendo. né? Só vou botar aqui o ponto, pronto. Bom, meu nome é Daniel Godoy Lima. Esse aqui é meu resumo do workshop, né? Cujo título é Coluna de Extração Líquido-Líquido, Montagem e Operação, né? Trabalho sobre a orientação da professora Tereza Neumann, de Castro Dantas, e da professora Caterine Carreiro de Oliveira. Como introdução, né, começar falando sobre a operação, né, de extração líquido-líquido. A operação de extração líquido-líquido, né, começa por um sistema, né, A mais B, onde o soluto é o A e o B é o nosso diluente, e a gente vai precisar de um sistema C, né, que é o nosso solvente, que através dele a gente vai extrair o soluto A, né. Aí, com a junção desses dois sistemas, a gente vai ter um sistema, né, com duas fases, onde o soluto ele vai ter mais acesso, né, ao extrato, né, com o nosso solvente. Sobre os equipamentos, né, que existem, os tipos de equipamentos que existem, né, de extração, né, nós temos 6, que são as colunas de extrações estáticas, as colunas de misturador em estágio, colunas rotativas agitadas, pratos perfurados recíprocos, né, que é a ênfase desse trabalho, colunas de fluxo pulsante e extrator centrífugos. O objetivo desse trabalho, né, como eu falei um pouco, é a montagem de um extrator de pratos perfurados recíprocos, né, o EPPR, e, né, como forma de validar essa montagem, né, os estudos de dispersão axial, né, que são os estudos de desvios de fluxo, que podem interferir também em demais operações de transferência de massa, né, que a gente vai utilizar nessa coluna. E como forma de exemplificação, a gente vai operar essa coluna com o sistema TAA, né, que é tolueno, água e acetona. Na primeira parte da metodologia, né, citar o trabalho de Garnica 2003, né, que ele estudou bastante sobre a operação de extração líquido-líquido, né, aplicado a uma coluna de extração. Ele construiu uma coluna de extração, né, de pratos perfurados recíprocos em 2003, que foi desmontado. A gente mudou ele lá do laboratório de operações para o pátio, né, no PEG, e a gente montou ele e a gente já está operando, já está em operação. É válido a gente salientar que não é a mesma coluna, né? Houve adaptações, né? Como a altura útil é diferente, as seções são diferentes. Então, a coluna que a gente montou, né? Ela tem 5 centímetros de diâmetro e tem uma altura útil de 90 centímetros. Ela é formada por 3 seções de vidros, presentes aqui na foto, né, cada uma com 31 centímetros e com válvulas laterais, né, essas válvulas laterais elas vão servir para os estudos de dispersão axial e também para os estudos de transferência de massa, né, dos demais estudos futuros. E na parte superior a gente conta com um vaso de separação de fases, né, que ele vai estar presente aqui a interface, ele tem uma saída, né, da fase dispersa e a entrada da fase contínua, né, que é alimentada por gravidade. Ao lado a gente tem o nosso sistema de agitação, né, não está presente na foto o motor, né, mas aqui atrás desse eixo a gente tem o motor que ele vai transferir rotação para a nossa haste e vai promover a nossa agitação. Na nossa parte inferior a gente tem uma estrutura parecida com o vaso de separação, né, na parte superior, mas aqui a gente tem a entrada para injeção do traçador, que serve para o estudo de dispersão axial, a entrada da fase dispersa, que é alimentada por uma bomba, a saída da fase contínua, né, que aqui mais para frente a gente tem um sistema de controle de interface, né, para controlar esse nível aqui da interface, e a gente tem a descarga do extrator, né. A questão dos pratos perfurados, né, os pratos perfurados que a gente usou foram pratos com 40, o prato possui 40 furos, né, cada um com 3 milímetros de diâmetro, né, com uma área de fluxo de 23% e um diâmetro total de 4 centímetros. Para a segunda parte da metodologia, na questão da dispersão, do estudo de dispersão axial, a gente usa a metodologia de Levi-Spiel, de 1962, no qual a gente calcula a variação de concentração de um traçador que a gente injeta na coluna,
em um intervalo de tempo, né? O traçador que a gente utilizou foi o azul de metileno, né? A injeção que a gente utilizou foi de 5 ml, com uma concentração de 2.000 ppm. As coletas que a gente fez foi a cada 25 segundos. E para quantificar as concentrações de azul do metileno nas amostras, a gente usou uma curva de calibração, né? Com absorbância e variação de concentração desse azul de metileno. O objetivo dessa parte da metodologia, né, é calcular o coeficiente de dispersão axial, construir as curvas de distribuição de tempos de residência e o número de platelet. Aqui ao lado a gente tem um gráfico, né, com exemplos dessas curvas de distribuição, né, e dá ênfase mais a essas duas, né, que são as dispersões de grandes dispersões e de médias dispersões, né. Essa razão, né, de coeficiente de dispersão axial dividido pela velocidade de alimentação da fase contínua e a altura útil, né, que vai ocorrer esse deslocamento do traçador, ele é igual a 1 sobre Peclet, esse número, né? E aqui ao lado a gente tem a imagem do vaso inferior, né, que a gente injeta esse traçador, né? Vocês podem observar que ele é bem ao lado da alimentação da fase contínua, né, que a gente alimenta com uma bomba. Na terceira parte da metodologia, a gente operou, né, a coluna com um sistema de tolueno, água e acetona, onde a água é a fase contínua, o tolueno mais 10% do nosso soluto, que é a acetona, como a fase dispersa. A fase contínua ela é alimentada por gravidade e é dispersa por uma bomba. A razão de alimentação entre as fases contínuas para a dispersa foi de 3:1. A velocidade de agitação foi de 3,6 centímetros por segundo, velocidade da fase dispersa de 4,5 centímetros por segundo e a velocidade da fase contínua de 2,5 centímetros por segundo. O diâmetro dos pratos de 0,3 centímetros, como eu já falei. E para quantificar as quantidades de acetona no tolueno, a gente também, né, mediu lá o pico de absorbância da acetona e depois, em seguida, a gente fez uma curva de calibração, né, variando as concentrações de acetona em tolueno. E o objetivo dessa parte da metodologia é a gente calcular a eficiência de extração da acetona no tolueno. Como resultado de discussão, né, a gente tem aqui a montagem da coluna. Aqui tem uma estrutura metálica que gera suporte para a nossa coluna. A gente tem aqui as 3 seções, o vaso superior, o vaso inferior. Aqui está o nosso controle, né, da interface, é uma mangueira que ela liga essa saída aqui até a altura do vaso superior. Aqui nós temos os tanques onde a gente põe a nossa fase dispersa e contínua, o motor de agitação, a bomba que alimenta, né, a fase dispersa na coluna. E aqui nós temos os nossos tanques, né, do extrato e do refinado. E essas outras vidrarias aqui são para os estudos de dispersão axial e para a transferência de massa, né, que no caso a gente abre as torneiras, né, nessa parte do perfil e alimenta essas vidrarias. Para os resultados de dispersão axial, né, a gente construiu uma curva, né, a curva de distribuição, onde a gente obteve uma razão de coeficiente de distribuição sobre a velocidade de alimentação da fase contínua e da altura útil de 0,119. A gente observa que esse valor é resultado de entre uma grande e média dispersão, né, como a gente vê nesse gráfico aqui, que o valor está entre 0,2 e 0,025. A gente obteve um número de Peclet de 8,4, é um valor relativamente baixo, né, visto que trabalhos como Godfrey, eles falam que acima de 20 você considera a dispersão axial inexistente. No caso, a gente não pode desprezar esse fenômeno. E a gente obteve um coeficiente de dispersão de aproximadamente 128 centímetros quadrados por segundo, né? É um valor que, quando a gente compara, né, inclusive com o trabalho de Garnica, são valores 100 vezes maiores, né, visto que ele usou velocidade de alimentação da fase contínua 100 vezes menores, né? Então, a velocidade de dispersão axial ela é muito interligada à velocidade, né, da alimentação.
além da altura dele ter sido maior também. Ele usa uma altura útil de 1,20 m, e desse trabalho foi de 90 centímetros. Na questão dos resultados em relação à operação, né, do sistema de tolueno, água e acetona, a gente operou, né, esse sistema em emulsão, né, ou seja, foi na região onde a taxa de transferência de massa era maior, e apresentou eficiências de extração de 87,27%. Eu exemplifiquei aqui um trabalho de Endres, né, colaboradores de 1999, que ele operou o mesmo sistema, né, tolueno, água e acetona, com os mesmos parâmetros, né, em uma coluna tipo K, né, uma coluna de pratos perfurados recíprocos, com uma porcentagem de acetona em tolueno de 3%, né, um pouco diferente da nossa, e eles apresentaram resultados de extração entre 80% a 90%, né. Você vê esse padrão se repetindo em outros trabalhos, como Mike Hetland, que, enfim, estudou muito também sobre colunas de extração. E, como conclusão, né, a gente conclui que, diante de uma significativa eficiência de extração, né, da acetona em tolueno, de 87,27% através da água no extrator utilizado, e os resultados de dispersão axial congruentes com os dados da literatura, esse equipamento, né, que a gente montou mostra-se importante para futuros trabalhos, visando uma melhor compreensão dos fenômenos envolvidos na operação de extração líquido-líquido. Aqui está as referências para a elaboração desse resumo. Meus agradecimentos à ANP e à FINEP, né, pela oportunidade e pelo financiamento, e pela FRN no PEG pelo espaço e pela equipe de orientadores. Obrigado pela atenção. Ok, obrigado, Godoy. Vamos para as perguntas. Ninguém vai se manifestar. Bom, deixa eu dar uma palavrinha. Eu fico muito satisfeito. Valeu, Godoy. O Fred está perguntando, Afonso. Pois não, Fred, fica à vontade. Não sei se estão me escutando. Estamos, sim. Fica à vontade. Alô? Pode perguntar. Daniel, eu queria só perguntar o seguinte, eu não entendi muito bem a coluna parecia ter uns pratos, mas ela não é de prato, é de recheio, né? Mas eu não, o desenho, eu fiquei confuso, talvez eu tenha perdido logo no comecinho da sua apresentação. Aí outra coisa também é se essa injeção de traçador não deveria ser um pouquinho mais longe da alimentação, ou você quer pegar exatamente essa dispersão na alimentação. E a terceira pergunta, eu achei que suas amostragens depois dos pontos está muito espaçada, você tem que ter, porque você pegou na curva de resposta traçador, é extremamente importante aquela curva que você pegue mais pontos. Eu achei que muito poucos pontos para você atribuir um máximo ali naquele, né? Você atribuir um valor máximo ali, aquilo pode ter um erro imenso ali, porque você pegou muito poucos pontos. São essas três perguntas. Bom, primeiro, só deixa eu mostrar a imagem aqui. É porque essa imagem está um pouco ruim. Essa imagem aqui, né, que você viu? Mas parece que tem uns pratos, sei lá, ali no meio. Tem os pratos no meio, mas ela não é de recheio, não. Deixa eu pegar... Tem uma... Ela não é recheio, não, então. Não, ó. Você consegue ver, ela tem uma haste aqui, ó, e ela tem os pratos. Aí são 3 seções dessas. Esses pratos é porque é para misturar melhor, é isso? Em certos pontos? Para agitação, não fazer correntes preferenciais, né? Tá. Aí, a segunda pergunta foi... Pode repetir? Foi sobre a pergunta foi que se eu entendi, o ponto de alimentação do traçador, né, é muito próximo da alimentação da coluna. E aí isso talvez tenha um efeito importante. E a terceira foi que o número de pontos que você pegou na resposta, eu achei muito pequeno. Inclusive tem um ponto que subiu de novo. Não entendi muito bem porque aquele nosso subiu de novo. Bom, vou primeiro pegar essa imagem aqui. Ai, meu Deus. Aqui, pronto.
Primeiro, o local da injeção. Essa metodologia, o estudo de dispersão axial, o que importa é o perfil na área útil, né? A área útil é o das 3 seções, que é onde a gente vai tirar a amostragem. Sim. A questão dos pontos, na maioria das metodologias, né, de coluna de escala piloto, eles pegam 5 pontos, né? O do Garnick, ele pegou, se eu não me engano, 5 também. Mas como a minha coluna era menor, então eu só tinha 3 pontos de retirada, de coleta, né? Esse 4º ponto é a retirada que eu tirei do vaso superior. Aí eu vou explicar o porquê que subiu. O tempo de residência que a gente adotou foi relativamente alto, foi de 25 segundos. Então, o que acontece? Quando você pode ver aqui as 3 concentrações, certo? Aqui é a primeira, da primeira sessão, e aqui da terceira. Você pode ver que a concentração diminui. Mas, à medida que o azul de metileno ele vai percorrendo no perfil, ele fica um pouco retido no vaso superior. Então, quando a gente retirou, né, essa quinta amostra, né, essa quarta amostra, ela foi um pouco maior do que o do terceiro ponto. Mas a questão dos pontos eu até concordo, mas foi questão de reprodução de metodologia mesmo. Eu vi os trabalhos estavam todos usando 5, 4 pontos, então... E se você repetir, ele repete exatamente os mesmos pontos? A gente, na verdade, a gente repetiu 2 vezes. O modo da metodologia foi diferente. Eu confesso que na primeira reprodução a gente teve visualmente os mesmos resultados, mas eu não cheguei a construir a curva. Eu não sei exatamente se os parâmetros bateram, mas eu creio que sim. Obrigado, Daniel. Mas tem que fazer depois com reprodução, né, Daniel? Para poder no calcular caso, o erro. Vários outros testes. Só complementando a resposta para Fred, esse trabalho ainda está em fase inicial. Praticamente, ele fez esses testes para testar se a coluna que estava sendo montada ia dar certo para fazer o trabalho, entendeu? Então, a sugestão é muito pertinente. Eu acho que a gente deve ter mais pontos e verificar essa questão da posição da injeção, se realmente não é melhor afastar, entendeu? Mesmo tendo na literatura assim. Então, isso aí ainda vai ter tempo para isso, né, Daniel? Está começando agora. Obrigado, Tereza. Bem, eu fiquei muito satisfeito, Godoy, em relação a você falar. Eu não sabia já que a coluna estava funcionando, não. Essa coluna, Fred, ela está parada há mais de 20 anos. Foi uma tese de doutorado de um aluno nosso, que depois foi professor. Ele é cubano, no caso. Foi professor lá na Paraíba e faleceu recentemente. Ele. Mas a coluna estava parada e Tereza foi persistente para colocar essa coluna para funcionar de novo e a gente trabalhar. Eu mesmo dizia que não precisava, porque quando a gente trabalha com extração, aí você faz a pergunta: o que é que essa coluna está aí, o que é que ela trouxe em relação a ANP, petróleo? Não, até agora nada. Foi o que Daniel Godoy fez foi simplesmente organizar a coluna. Agora a gente vai trabalhar com extensor ativo dentro dela, esse negócio todinho, para ter mais trabalho. Com a professora Caterine, viu, Fred? Essa moça bonita que está aparecendo aí, é nossa professora, foi aluna nossa, hoje em dia é nossa professora, tá certo? Então, Tereza e Caterine estão orientando o Daniel Godoy para isso. Então, a gente vai começar a utilizar essa coluna a partir de agora com retirada de óleo, para o sistema que a gente trabalha com essas emulsões e microemulsões, no caso. Ok? Agora, o que faltou aí, viu, Daniel, viu, Godoy? Foi você, porque você só falou da coluna, explicitamente da coluna.
E se você perguntar o que é que essa coluna está trazendo aqui? Se o cabo for ler seu relatório lá na NP, o que é que essa coluna tem a ver com o que a gente está fazendo? Você trabalhando com acetona, não sei. Não tem nada. Você tem que dar uma inseridazinha no contexto geral que está organizando uma coluna de extração para utilizar posteriormente nisso. Aí você dá os exemplos que você, Catarina e Tereza, estão querendo utilizar, tá bem? O relatório tem. Já está com estudinho, mas aqui tá não com aprendi. isso. No Tá? O relatório tem está mais tudo. detalhado. né? Beleza, detalhado. então beleza. Porque como você não mostrou nada, pelo menos eu não vi. Então, era isso que eu queria complementar. E no Beleza? relatório deu também pouco tem tempo, outros professor. dados, que ele conseguiu obter dados de transferência de massa também lá no goniômetro, para a gente ter dados para fazer simulações de sistemas, Beleza, ótimo. para justamente a gente conseguir desempenho de colunas de extração com sistemas da área de petróleo que a gente não tem dados. Então, ele conseguiu... A gente já deu um start aí na metodologia. A priori já está dando certo, né? Só falta realmente... Você está vendo, você que está chegando agora, você está vendo o que tem pela sua frente aí, viu? Tá certo? Aproveite isso. Tá ok? Valeu, então. Valeu. Então, vamos passar para a próxima. Bem, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, Godoy? Pelo que eu estou vendo. Ninguém? Então, obrigado, viu, professor? Eu que agradeço, Godoy, eu que agradeço. Vamos passar agora para Fernanda Rey, que vai... Seu trabalho de avaliação de ésteres destilados do biodiesel como aditivo ao diesel. Então, Fernanda se encontra aí? Oi, boa tarde, estou aqui. Beleza, Fernanda. Boa tarde. Então, pode colocar sua apresentação, por favor, tá bom? Tá dando para ver aí já? Vamos ver. Tá. Chegou. Valeu. Pode começar, por favor. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda, eu sou aluna da Engenharia Química e o tema do meu projeto é ésteres destilados do biodiesel como aditivos ao diesel. Ele está sendo realizado no PEG, né, que é o Núcleo de Ensino de Pesquisa em Petróleo e Gás, e orientado pelo professor Eduardo. Vou começar por uma breve justificativa para o trabalho, que seria por causa do crescimento populacional e tecnológico, certo? A demanda por combustíveis ela vem crescendo cada vez mais nos últimos anos, e no setor de transporte essa demanda ela é suprida principalmente pelo diesel e pela gasolina, né? Que eles juntos foram responsáveis aí por 67,2% da demanda brasileira em 2019, segundo a EPE, que é a empresa de pesquisa energética. E o diesel está aí na liderança, né, sendo responsável por 41,9% dessa demanda. Porém, não é novidade para ninguém que o uso desses combustíveis fósseis ele vai gerar emissão de poluentes, como a fuligem e os óxidos de carbono, de nitrogênio e de enxofre, que eles são responsáveis pelos danos ambientais, né, como as chuvas ácidas e o efeito estufa, e também por problemas para a saúde humana, né, como a asma e pode causar até câncer. E, por tudo isso, há uma pressão grande dos órgãos ambientais pelo uso de fontes de energia mais renováveis, né, que têm um menor potencial poluidor. É aí que entram os biocombustíveis, que eles estão vindo para substituir total ou parcialmente os combustíveis fósseis. E quando eles são misturados a esses combustíveis fósseis, eles têm como objetivo de melhorar tanto as emissões quanto as propriedades físico-químicas do combustível final. E um exemplo disso que já está bem consolidado com o diesel, né, é a adição de biodiesel no diesel. E essa mistura ela apresenta vantagens, como uma melhor lubricidade e menor emissão de poluentes, porém, junto a isso também tem pontos negativos, né, como um baixo poder calorífico, alta viscosidade e a maior emissão dos óxidos de nitrogênio, o que conferem uma menor qualidade final a esse combustível. Por causa disso, a gente tem a necessidade hoje de mais pesquisas que envolvam a avaliação de aditivos alternativos ao diesel, com esse objetivo de melhorar o desempenho dos motores, né, e também de reduzir as emissões dos gases poluentes.
Então, esse projeto ele vai de encontro justamente a isso. Ele tem como objetivo avaliar os efeitos de um novo aditivo oxigenado, que seriam justamente os ésteres destilados do biodiesel, sobre a qualidade desse diesel. Então, para isso é necessário se atingir esses objetivos específicos que estão aí, que primeiramente é a obtenção dos ésteres, através do processo de destilação, a caracterização dos ésteres do combustível base, que é o diesel, e das misturas, éster-diesel, a captura dos dados de emissão e a avaliação do consumo horário e consumo específico no motor a diesel. Agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia que está sendo utilizada. Então, como eu falei, a primeira etapa do trabalho consiste na destilação do biodiesel, né, a fim de se obter os ésteres. E foi feita a destilação simples do biodiesel sob vácuo, né, coletando o destilado até ele atingir 25% da alimentação de biodiesel. Então, se a gente colocou 100 ml de biodiesel, a destilação seria interrompida quando o volume atingido do destilado fosse de 25%. Esses 25% seriam justamente a fração leve, e o restante, os outros 75%, seriam a fração pesada. Então, para o preparo das formulações, ambas essas frações, tanto a leve quanto a pesada, foram adicionadas em uma concentração de 10% em volume no diesel comercial, e também foi preparada uma formulação com 10% do biodiesel sem destilar, para fins de comparação. Depois disso, essas formulações elas passam por vários testes de caracterização, né, com o objetivo de se adequar aos parâmetros impostos pela ANP. E os testes que serão feitos são de cor, densidade, corrosividade e viscosidade, de acordo com os métodos NBR e ASTM apropriados, que estão descritos na resolução da ANP número 50. O primeiro teste de caracterização que foi feito foi o da densidade, e para isso foi utilizado esse equipamento da foto, que é um densímetro automático da Anton Par, modelo DMA 4500M, e os testes foram todos realizados em triplicata a uma temperatura de 20 graus Celsius. Já para o estudo reológico, o equipamento que vai ser utilizado vai ser um reômetro da Acmars, que é esse aí mostrado na foto também, e os testes eles são realizados também na temperatura de 20 graus Celsius, variando a taxa de cisalhamento de 0 até 300 segundos a menos 1. Os testes de corrosividade, eles vão ser feitos nesse equipamento de Kohler, modelo K25319, que é esse da imagem também, e com lâminas de cobre específicas para o teste. Então, essas lâminas são lixadas, né, para elas ficarem no ponto zero, digamos assim, e depois elas são inseridas num cilindro de pressão, mergulhadas no combustível, nos combustíveis que estão sendo testados. Então, esses cilindros eles são submetidos a temperatura de 50 graus Celsius durante 3 horas, e depois disso as lâminas são retiradas do cilindro e comparadas com o padrão de cores do método, né, que é uma tabelinha que tem vários graus de corrosividade para você comparar a sua lâmina com essa tabela. Os dados referentes aos gases de emissão, eles foram capturados por um analisador de gases, Greenline, certo? Que tem todos os sensores internos, com o intuito de detectar o CO e o CO2, os NOx e também a temperatura de saída dos gases de exaustão. Para os testes de consumo, cada uma das formulações elas foram alimentadas a um motor ciclo diesel por meio de buretas adaptadas ao sistema de injeção. Então, esse motor está acoplado a um dinamômetro que varia a potência de 3 em 3 kW, indo de 0 até 12, e a rotação desse motor ela se mantém constante, enquanto a potência vai alterando. Então, na prática, isso simularia diferentes inclinações a uma mesma velocidade. O consumo em si, ele é medido pelo tempo necessário para consumir 5 ml de cada combustível, e esses dados vão gerar a curva de consumo, né? Todos esses testes foram realizados em triplicata também. Como primeiro resultado da destilação, a gente teve 25 ml da fração leve para cada 100 ml do biodiesel, como eu já tinha dito também,
e os outros 75 ml foram da fração pesada. Aí, nessa foto, a gente pode ver todo o sistema utilizado, né? Que esse aqui é o balão com o biodiesel sendo aquecido por uma manta, e os vapores são condensados no condensador, que está sendo alimentado por um banho termostático. Essas foram as frações resultantes do processo de destilação, sendo a do meio o próprio biodiesel, antes da destilação, o da esquerda, a fração leve, né? A gente pode perceber uma diferença de cor já, que ele apresenta um aspecto muito mais claro e transparente do que o biodiesel. E o da direita é a fração pesada, que já tem uma coloração bem mais escura. Com o resultado das densidades, foi plotado esse gráfico, onde se percebe uma tendência de aumento, né, da densidade com a adição dos ésteres, e isso ocorre justamente porque a densidade dos ésteres puros ela é bem mais elevada do que a do diesel comercial. Então, elas são essas três últimas da direita, que são bem mais altas, né, dos ésteres puros, e também dá para perceber uma tendência de aumento entre a fração leve, o biodiesel, e a fração pesada, como já era de se esperar também. A adição dos ésteres no diesel comercial, ela não influenciou tanto as densidades. Então, para os destilados leves, houve um aumento de 0,52% só, para o biodiesel de 0,54% e para a fração pesada de 0,56%. Esses foram os resultados dos testes de consumo. Essas aí são as curvas que a gente teve para o consumo horário, em grama por hora, pela potência dissipada pelo motor em watts. Então, para todas as formulações, o consumo aumentou com a potência, né, já que é necessária uma quantidade maior de combustível para gerar uma quantidade maior de energia também. E em relação às diferenças entre as formulações, dá para perceber que elas foram bem semelhantes entre os combustíveis aditivados, né, que são esses três de baixo, e sendo um pouco melhor para o biodiesel sem destilar. Seguido pela fração leve e pela fração pesada, que é a cinza. Porém, para todos os combustíveis aditivados, dá para perceber claramente que o consumo foi bem menor em relação ao diesel comercial sem aditivar. Já essa aqui é a curva do consumo específico, que ela vai relacionar esse consumo horário, né, que é a massa consumida, com a potência efetiva. Então, esse consumo específico ele é um indicador da eficiência do motor. O consumo específico para todas as formulações diminuiu com a potência, né, o que indica que quanto maior a potência, menor é a quantidade necessária para se produzir 1 kW de energia, por exemplo. E a gente percebe também que quanto maior a potência, menor é a diferença entre as formulações. Então, aqui no início elas têm uma diferença bem maior, uma outra, e aqui no final estão quase iguais, principalmente as três aditivadas. E isso indica que a eficiência do motor não foi muito alterada pela presença dos ésteres. Como primeiro resultado de emissão dos gases, a gente tem o teor de monóxido de carbono, que é o CO, e a presença desse CO ele é um forte indicativo de combustão incompleta desse combustível. Então, a gente percebe que para todas as formulações, esse teor tende a diminuir com o aumento da potência, certo? Por causa das temperaturas mais altas, que vão favorecer essa combustão mais completa. E também que o teor de CO diminuiu com a presença dos ésteres, né? Já que esses combustíveis eles vão ter um maior teor de oxigênio, então isso também vai favorecer uma queima mais completa do combustível. Já para o teor de CO2, a gente tem a tendência contrária, que ele aumenta com a presença dos ésteres e também com o aumento da potência. E isso também é um indicativo de que as temperaturas mais altas e a presença dos aditivos vão favorecer essa queima mais completa, né? Já que o CO2 é um resultado direto dessa combustão completa dos combustíveis. Então, ele tende a aumentar mesmo o teor de CO2. Para o NOx, a gente percebe uma tendência muito parecida também com o CO2, inclusive com um aumento ainda maior, o que já é esperado também. Então, a presença dos ésteres
e a potência, e o aumento da potência aumentou as emissões de NOx por causa do teor de oxigênio presente também e das temperaturas mais altas, né, que favorecem a formação desse composto. Então, o pior cenário que a gente teve foi um aumento de 124%, quase, com a presença dos destilados leves, a uma potência de 1.200 watts, que é essa última aí, comparando o verde com o azul clarinho. E com esses resultados a gente vai seguir também para mais testes de caracterização, né, como a viscosidade e a corrosividade, que ainda não foram feitas, para concluir o trabalho. É isso, eu gostaria de agradecer ao FRN e ao NUPEG por disponibilizar a estrutura para a realização do projeto e também a FUNEP-NP pelo financiamento, e muito obrigada pela atenção de todos. Ok, obrigado, Fernanda. Está aberto para perguntas. Por favor. Alguém gostaria? Fred quer perguntar, Afonso. Vamos lá, Fred. Fred e Eduardo. Beleza, vamos lá, Eduardo. Eu passo para o Eduardo, depois eu pergunto. Eduardo, pode perguntar, depois eu pergunto, para não perturbar muito. Não, era só para parabenizar a Fernanda, né, pelo esforço que ela tem feito aí na realização desse trabalho, de toda a dificuldade que teve em análise, na própria parte de destilação e caracterização. E realmente é um trabalho que a gente está tentando, né? A Polícia Rodoviária Federal já disponibilizou o carro, mas a gente ainda precisa fechar algumas caracterizações para fazer um teste de campo, né? Que é a primeira vez que a gente vai conseguir levar o teste da bancada, né? Que a gente faz para o campo, né? Então, é mais para dar os parabéns aí, Fernanda. Obrigada, professor. Ok, Eduardo. Vamos lá, Fred. Parabéns também, Fernanda. Interessante trabalho e acho que isso abre, né, possibilidade de vários outros trabalhos, né, pelo que eu entendo. E, assim, há vários testes diferentes, com vários aspectos. Uma coisa que eu senti falta é uma tentativa de explicar os porquês, né? Isso eu acho que... Mas, enfim, essa maturidade vai vir, eu acho, para explicar os porquês. Agora, uma coisa parece, pelos seus dados, claro que a questão da aditivação e da eficiência, que foi claramente aumentou a eficiência do motor, né? Mas parece que é porque o aditivo tem muito oxigênio, né? E não tem nada a ver com os ésteres, pelo que entendi, né? Mas aí tem um senão que é esse NOx, né? Esse NOx aumentou muito, né? Então, o que é que você pensaria depois no futuro, não agora, mas assim, que aditivo você poderia jogar para que não aparecesse esse NOx com essa quantidade, mas ao mesmo tempo aumentasse a eficiência, que não é exatamente relacionado com os ésteres, né? Pelo jeito é com alguma coisa que tenha bastante oxigênio. Mas também não pode ser qualquer coisa, porque senão você vai estragar o biodiesel, enfim. A presença dos ésteres, eles aumentam mesmo a emissão de NOx, não tem muito o que fazer, mas a gente também está trabalhando com outros aditivos em paralelo, em trabalhos paralelos a esse, como a Arla também, que tem o objetivo justamente de diminuir essa emissão de NOx. Como a quê? Eu não entendi. A Arla, que é uma coisa que já é utilizada nos caminhões também. Arla é um negócio que é colocado em diesel. Inclusive, os carros a diesel na Europa, eu tive a oportunidade de alugar uma van daquela a diesel, tudinho, e você tem que colocar, é obrigado a colocar esse aditivo. Inclusive, eu tive um prego, porque eu recebi o carro sem saber disso. Chegou num belo canto, eu deixei o carro à noite, no outro dia, quando fui ligar, cadê? Aí fui olhar e vi que tinha isso. Tive que correr num posto, comprar 2 galãozinhos assim, encher o negócio para o danado pegar. Senão ele não funciona, nem toca a chave. Então é alguma coisa desse jeito. Aqui no Brasil é chamada Arla, na Europa, União Europeia, não sei como é o nome, não. Mas o que é? Qual é a base disso? Ela é uma solução.
É o quê? É uma solução de ureia, o Arla. É uma solução de ureia, né? Uma solução de ureia que reage com os gases do escapamento para diminuir a quantidade de nitrogenados que é liberado. Beleza. E aqui no Brasil já está sendo obrigatório nos carros novos a partir de 2022, tanto é que o Jeep Compass novo já tem esse Arla. Os carros da Jeep agora, todos diesel, vão ter que vir com isso. A lei mudou agora em 2022. Beleza. Boa explicação para esclarecer isso Obrigado. tudo. Obrigado. Só para completar a pergunta, na verdade, os caminhões já são obrigados há muito tempo, né? Agora que está nos carros pequenos. E a aditivação hoje, ela é uma aditivação externa, depois da combustão, né? Então, a gente hoje está trabalhando, né, como o Fernanda bem colocou, tem uma outra equipe que está trabalhando com a formação de construção de diagramas de fases para inserir o Arla dentro do combustível. Então, ao invés de Afonso comprar lá o potinho, né, e botar no reservatório, Afonso vai comprar um potinho e colocar direto no tanque, né? Então, é mais ou menos a ideia. Quem está falando, Eduardo? Não, quem está falando? Eduardo. Eduardo, é porque não apareceu aqui, Eduardo. Obrigado, Eduardo, pela explicação. Isso faz toda a diferença, né, Eduardo? Se você colocar antecipadamente, você já vem no combustível, não colocar depois da combustão, tentando corrigir um negócio que já fez seu estrago. Exatamente. O Arla hoje, ele reduz em torno, né, a Fernandinha sabe muito bem disso, né, ele reduz em torno hoje de 80% do NOx, né? Então, se você considerar que a gente tem um pequeno aumento, porque realmente é um estudo que a gente já vem fazendo há muitos anos, que a otimização da queima do combustível na câmara de combustão, principalmente nos motores a diesel, reduz a produção do CO, mas, em compensação, aumenta o NOx, né? Porque seria uma tendência a aumentar temperaturas, né? Então, a presença do Arla, né, cada vez mais está sendo mais do que essencial por reduzir em 80% isso. Então, se Fernanda passou de 100 ppm, né, e você reduzindo 80%, ele cai para 20 ppm, que é muito menos hoje do que o diesel aí com os dados delas apresentados. Então, é uma forma de resolver tecnicamente, ou seja, a tecnologia já existe hoje, né, que já vai permitir que isso, com essa aditivação, né, que a gente está propondo aí, não ocorra a produção de mais NOx, já que existe uma técnica hoje que favorece essa redução. Obrigado, Eduardo. Valeu. Mais alguma pergunta? Beleza, então. Então, agradecer a Fernanda e vamos passar para o próximo trabalho, de Suélia Paiva, que é produção de H2 verde a partir de oxidação eletroquímica de BTX em reator de fluxo, conectado à energia solar. Suélia, está tudo em ordem aí, Suélia? Boa tarde, professor. Confirme se está me ouvindo, por favor. Estou. Tá, só um minuto. Tá bom. Estão vendo? Estamos, sim. Beleza. Tudo em ordem. Pode começar. Ok. Boa tarde, meu nome é Suélia, eu sou aluna do mestrado em Engenharia Química e irei apresentar para vocês um pouco do meu trabalho que eu venho desenvolvendo, intitulado Produção de Hidrogênio Verde a partir da oxidação eletroquímica de BTX em reator em fluxo conectado à energia solar. Todos os experimentos eles foram desenvolvidos no Laboratório de Eletroquímica Ambiental e Aplicada. Trazendo um pouco do cenário mundial para vocês, de acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável, acredita-se que em 2050, né, a gente vai ter um crescimento populacional a ponto de ultrapassar 9 bilhões, né, de pessoas no mundo. Isso acaba sendo associado tanto ao aumento no consumo de água quanto de energia. Então, espera-se um aumento de 55% no consumo de água e um aumento de 80% no consumo de energia. Então, associado a isso, se faz necessário o uso de tratamentos, né,
que venham a ser relacionados à degradação de contaminantes presentes em corpos hídricos, presentes em efluentes, que tenham uma elevada eficiência e também um baixo custo, e associado a isso a gente tem a necessidade da busca de alternativas, né, de fontes de energia, de novos combustíveis, para que venham ser utilizados e, consequentemente, venham ter um menor impacto ambiental. Diante desse cenário, a gente destaca o hidrogênio. O hidrogênio é um composto que ele possui uma maior quantidade, né, de energia por unidade de massa, se a gente comparar outros combustíveis. Então, a gente tem em torno de 145 megajoules por quilograma, né, do composto. E esse gás ele pode ser produzido através de diversos processos. Então, a gente tem a gaseificação, que tem como matéria-prima o carvão, e a reforma a vapor, que tem como matéria-prima o gás natural. Esses são os processos que são amplamente utilizados mundialmente e que produzem não só o gás hidrogênio, mas também o CO2, que é um dos combustíveis, né, que acabam aumentando a questão do aquecimento global. Outra forma de produzir o gás hidrogênio é por meio da eletrólise, que é justamente o processo que foi empregado no nosso trabalho. Basicamente, a eletrólise é a aplicação de uma energia, né, a corrente elétrica no sistema, a fim de quebrar a molécula de água para que a gente tenha a formação desse gás hidrogênio. Quando essa eletrólise, quando esse sistema ele está conectado a um sistema de rede elétrica convencional, que é o que temos, né, a gente tem a produção de um hidrogênio que é classificado como hidrogênio branco. Quando essa fonte de energia é uma energia nuclear, ou então uma fonte de energia renovável de tipo energia solar, ou então energia eólica, a gente tem a formação do hidrogênio verde. Então, o processo de formação do hidrogênio verde, ele acaba sendo bastante sustentável, né, e tem um menor impacto, né, ambiental se a gente comparar esses outros processos de formação do gás hidrogênio. O gás hidrogênio, ele pode ser utilizado em diversos setores, né, da indústria. Então, a gente tem, por exemplo, na residência, por meio do aquecimento, industrial, vários processos de refinarias. A gente tem também que pode ser utilizado tanto na eletricidade, formação de detergentes, fertilizantes, como, por exemplo, na produção da amônia, e também pode ser utilizado como combustível, né, para auxiliar no transporte. Como foi dito anteriormente, né, diante do cenário que se espera no elevado consumo tanto da água quanto da energia, faz necessária a aplicação de um tratamento que seja bastante eficiente na degradação desses contaminantes que muitas vezes são despejados de forma inadequada nesses corpos hídricos. Então, uma das tecnologias que a gente aplicou foi a oxidação eletroquímica, que ela tem a função justamente de formar, né, radicais hidroxilos in situ, ou seja, dentro do próprio sistema, para atuar na degradação desses contaminantes. Na oxidação eletroquímica, a gente tem a degradação do contaminante direta, que é uma degradação em que esse contaminante entra em contato direto com o eletrodo anódico, ou então a oxidação indireta, por meio do contato com radical hidroxila, que é formado ao longo da reação. Um ponto positivo da oxidação eletroquímica é que muitas vezes não há necessidade de adicionar reagentes químicos, porque muitas vezes acaba sendo formado, né, subprodutos tóxicos ao longo da reação. E outro ponto positivo é a recuperação da energia desse processo pela captura do H2. Então, na oxidação eletroquímica, além da degradação do contaminante, né, presente no sistema, a gente vai ter também a formação do gás hidrogênio, que pode ser capturado, armazenado e ser utilizado como fonte de energia dentro do próprio sistema e tornar o sistema autossustentável. O poluente que foi utilizado nesse trabalho, no caso foram 3, o benzeno, o tolueno e o xileno. Eles são hidrocarbonetos aromáticos, são compostos bastante voláteis, né, eles constituem até 59% dos poluentes da gasolina, e requer bastante atenção a esses compostos devido à sua elevada toxicidade e também por ter uma relativa solubilidade na água, como a gente pode ver aqui na tabela. Devido a essa relativa solubilidade em contato em meio aquático, né, a gente pode ter uma contaminação em uma vasta extensão, por isso que a necessidade da aplicação de tecnologias que realmente vão degradar esses compostos de forma eficiente. Aqui a gente tem uma representação esquemática da sala eletrolítica que foi empregada no nosso trabalho. Então, aqui no centro a gente tem um reator em fluxo, que foi o reator utilizado no trabalho. Esse reator ele é formado por 2 reservatórios. Então, nesse primeiro plano, a gente tem o reservatório anódico, onde foi inserido o eletrodo anódico, e é o que tem contato justamente com o efluente que vai ser tratado. No reservatório secundário, a gente vai ter o eletrodo catódico, que é onde vai ser produzido o gás hidrogênio, e, consequentemente, vai ocorrer a captura, né, desse gás hidrogênio, para que, consequentemente, a gente venha quantificá-lo e observar o quanto que foi produzido hidrogênio ao longo dos experimentos. Na parte central desse reator em fluxo, a gente tem uma membrana,
como pode ser visto aqui nessa figura, que tem a função justamente de separar esses reservatórios e também de separar os gases que são produzidos ao longo do processo, porque a gente tem a produção não só do gás hidrogênio, mas também a produção do gás oxigênio. E para que a gente tenha a captura única apenas do gás hidrogênio, a gente colocou essa membrana para que possa ter apenas a produção, né, desse gás hidrogênio na região catódica. Além disso, a membrana ela permite apenas a passagem de íons, né, da região anódica para a região catódica, justamente para auxiliar a formação desse gás hidrogênio na região catódica. Todo esse sistema ele foi alimentado por uma fonte de energia, onde essa energia ela tem como base a energia solar. Por isso que a gente tem a produção do gás hidrogênio verde, para que a gente possa ter um sistema bastante sustentável e que consiga não só produzir gás hidrogênio, como também degradar o contaminante em estudo. Aqui são alguns dos parâmetros que foram utilizados no nosso trabalho. Então, a gente tem um poluente que foram preparadas soluções, né, do benzeno, tolueno e xileno individualmente, e também uma solução misturando os 3 compostos. Todos eles na mesma concentração de 20 ppm. O sistema que foi empregado nesse trabalho foi um sistema em fluxo. O eletrodo anódico foi um diamante dopado com boro, que, de acordo com a literatura, já foi utilizado na degradação de BTX, né, em outras vezes, e que conseguiu degradar esses contaminantes. Como eletrodo catódico, foi utilizado uma malha de aço, que também já é utilizada na produção do hidrogênio, assim como também a gente tem o eletrodo de platina, mas devido à questão do custo, utilizamos a malha de aço. Em relação à densidade de corrente elétrica, nós aplicamos 3 densidades diferentes para poder comparar e observar o quanto de hidrogênio que foi produzido em cada densidade e como foi, né, a questão da remoção dos contaminantes, na densidade 15, 45 e 60. Todos os experimentos duraram em torno de 3 horas e o volume tratado foi de 1 litro. Bom, resultados e discussões. Primeiramente, a gente comparou a produção do hidrogênio teórico, que é o hidrogênio calculado, que é aquele que se espera ser produzido, com o hidrogênio, né, que os experimentos, de fato, conseguiram produzir. Então, a gente tem aqui nas 3 densidades de corrente elétrica, 15, 45 e 60. A gente consegue perceber que o volume produzido, né, nos experimentos foram próximos, né, em relação ao volume teórico, levando destaque para o composto tolueno e xileno, que acabou produzindo um volume bem mais próximo do volume teórico, diferentemente do BTX, a solução que contém os 3 contaminantes, que produziu em menor quantidade. Outro ponto a observar nesse experimento foi em relação à produção do hidrogênio experimental nas 3 densidades. Então, a gente consegue perceber que, à medida que a gente aumentou a densidade de corrente elétrica, ocorreu um aumento na produção do gás hidrogênio. Isso ocorreu quando a gente utilizou tanto o benzeno, o tolueno, o xileno e a solução de BTX juntos. Então, a gente consegue perceber um comportamento bastante comum entre esses 3 compostos. Aqui a gente foi observado a produção do gás hidrogênio em função da densidade para todos os compostos, foi percebido o mesmo comportamento, né? À medida que a gente aumenta a densidade de corrente, aumentou de fato a produção do gás hidrogênio. Outro ponto analisado foi em relação à degradação dos compostos. E foi feito uma análise no UV visível, né? Então, aqui a gente tem os espectros de UV visível. Aqui eu destaquei apenas do benzeno, porque foram realizados vários gráficos para cada composto. Mas como todos os compostos acabaram tendo mais ou menos o mesmo comportamento, aqui a gente tem apenas do benzeno. Então, a gente consegue perceber no tempo zero, né, uma curva preta, de cor preta, que se refere justamente à solução inicial do composto de benzeno 20 ppm. Após os 15 minutos, essa curva, né, nesse intervalo de comprimento, ele sumiu. Então, a gente pressupõe que ocorreu a degradação desse contaminante. Entretanto, à medida que aumentou a densidade de corrente, a gente consegue perceber que aumentou a formação desses intermediários, né? Com o tempo ocorreu a formação desses intermediários. Tanto nesse comprimento de onda próximo ao benzeno, como também nesse intervalo de comprimento de onda. Só que nesse caso, a gente consegue ter um aumento de intermediários e em seguida uma diminuição, ou seja, ocorreu a produção de intermediários, mas em seguida, dentro do próprio sistema, ocorreu, né, a degradação do próprio composto. Outro ponto observado foi em relação à eficiência faradaica, que está relacionado com a facilidade com que a carga ela percorre o sistema e, consequentemente, ocorre a reação. E aqui a gente tem
um comportamento similar para os 4 compostos, né? Sendo que na densidade 45 e 60 obteve os melhores resultados. E, por fim, a gente tem o consumo energético e o custo operacional. No consumo energético, a gente consegue perceber que, à medida que aumentou a densidade de corrente elétrica, aumentou também o consumo, né? Isso ocorreu para todos os compostos. Em relação ao custo operacional, foi levado em consideração o custo de energia elétrica, de 0,559, só que, nesse caso, levando em consideração a energia elétrica convencional, que não foi o nosso caso, já que a gente utilizou a energia solar. Mas, de qualquer forma, a gente fez esse cálculo para observar o quanto que custaria esse processo. Então, a gente consegue perceber também que, à medida que ocorre um aumento da densidade corrente, a gente tem também um aumento nesse custo experimental. Para concluir, o sistema ele conseguiu degradar os compostos, entretanto, a gente tem também a formação de intermediários, ocorre a degradação das 3 densidades, sendo que na densidade de 60 mA por centímetro quadrado, ocorre uma mineralização mais rápida. Da mesma forma, a gente tem uma maior produção do gás hidrogênio nessa mesma densidade. E vale destacar que, quando foi utilizado o composto xileno e tolueno, a gente acabou tendo uma maior produção do gás hidrogênio. Por fim, eu agradeço ao FRN, à ANP, à FINEP e ao LECO, ao laboratório, onde foi realizado todos esses experimentos. Obrigada. Ok, obrigado, Suélia. Vamos agora para as perguntas. Está aberto. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Vamos lá, Fred. Pode, fica à vontade. Desculpa eu perturbar aí, mas já que eu estou aqui... Eu gostei muito do trabalho, parabéns pelo trabalho. Parece que vai dar uma bela tese de dissertação. Muito legal. Uma coisa assim, o trabalho independe qual é a fonte de energia que você está usando, né? Porque eu não vi nenhuma análise da radiação solar, nem da célula, se foi célula fotovoltaica, se foi não sei o quê. Ou seja, o seu trabalho, na verdade, independe qual é a fonte de energia, né? Por exemplo, o Rio Grande do Norte tem excelente fonte de energia eólica, né? E poderia facilmente estar acoplado a um sistema eólico, né? Então, assim, ou eu entendi errado, se eu entendi errado, por favor, me corrija. Outra coisa... Não, diga. Não, eu quero falar assim, o foco do trabalho é em relação à produção do gás hidrogênio verde. E ele é considerado, existe essa classificação justamente porque está atrelado às energias solar, à energia eólica. Especificamente o meu trabalho, a gente não levou em consideração a comparar, por exemplo, o custo, se for em relação à energia convencional ou à energia solar de fato, né? Isso não, acredito que seja para os próximos trabalhos. Tá, mas assim, o título até me parece estranho, porque não vi nada de solar, né, no seu trabalho. Assim, me parece que não precisa desse título para que o seu trabalho seja importante. Eu acho que o seu trabalho é importante, independente se, na verdade, a produção de hidrogênio e, de alguma forma, você está degradando um poluente ou, sei lá, uma substância complexa, assim, é interessante em si, né? Independente de qual é a fonte de energia. Porque, inclusive, talvez seja verde fazer eólica, não? Sim, o nome do título foi mais para especificar qual seria a fonte mesmo, porque quando a gente fala hidrogênio verde, ele tem 3 opções, né? Energia eólica, energia solar, então nuclear. Então, só como forma de especificar mesmo, para ficar melhor o entendimento no título. Me diga uma coisa, Sérgio, você teve, o seu não foi, o experimento que você fez foi com energia normal, não foi com nenhuma placa solar, nem coisa nenhuma não, né? Não, foi com energia solar. Lá no laboratório a gente tem placas solares instaladas no teto. Certo. Então foi com energia diretamente ligada, essa energia solar diretamente ligada ao seu experimento, no caso. Uma placa daquela, não é isso? Isso, diretamente. Tá. É uma célula fotovoltaica, então. Isso. Certo. Tá.
E aí, o que você chamou de consumo teórico, quer dizer, produção teórica de hidrogênio, foi em relação à energia que você está captando da placa, não? Como é que você calcula o teórico que você mencionou? Eu não entendi muito bem, não sei se eu perdi alguma parte. Essa parte? Então, mas você produção do falou o hidrogênio seguinte, teórico. como é que você calcula o hidrogênio teórico? Então, nesse caso, a gente calculou com base na lei de Faraday, que tem como base em função da corrente elétrica que é aplicada. Então, independentemente do composto, mas associado à corrente elétrica, a gente consegue calcular o gás hidrogênio que se espera ser produzido na reação. Tá, então você mediu a corrente que está na eletrólise, e aí você está dizendo que todo o processo está sendo produção de energia de hidrogênio, aí por isso você faz essa relação. Tá bom. Entendi agora. E outra coisa é a seguinte, a ideia seria você produzir hidrogênio, mas ao mesmo tempo o resíduo ser melhor do que BTX, né? Mas você não tem nenhuma garantia que seu resíduo vai ser razoável, né? Porque eu não sei para que ele está degradando, formando o que exatamente. Você tentou medir aí absorbância, não? Alguma coisa assim de... que eu não sei se foi absorbância, mas enfim. Absorbância. Isso. Para tentar inferir que tipo de produto você estaria produzindo no... mas você não tem nenhuma garantia disso, né? O que é que você está fazendo? Absorbância... Eu estou falando isso, mas não estou criticando, não. Eu gostei muito do seu trabalho. Não, tudo bem, sem problema. Só quero entender melhor e... Oi. Não, só quero entender melhor. Eu não estou criticando, não, que eu gostei. Tá certo. A absorbância, a gente fez essa análise para observar se ocorreu a degradação, né? A gente fez análise tanto da absorbância quanto da DQO, o COT e a cromatografia, que vai nos informar exatamente o que foi produzido. Só que eu não coloquei aqui no gráfico, a gente está esperando os resultados. O que foi produzido, bom, porque a produção principal, no caso, é o hidrogênio, né? Você que é o produto principal. Produzido em relação aos intermediários, que ocorreu a degradação. Em relação ao seu rejeito, o rejeito disso aí. Isso. Aí você não sabe o que é ainda, né? Pronto, isso. De acordo com a literatura, a gente pode ter a formação de ácido acético, fenol, mas a gente precisa fazer essa análise no cromatógrafo, né, para que a gente saiba exatamente o que foi produzido. Ou seja, é claro que pode ser um problema do seu processo, né? Porque você pode produzir coisa pior do que BTX, talvez, mais solúvel em água, enfim. Né? Mas, enfim, só sabe fazendo, né? Só vai saber fazendo. Exatamente. Tá bom. Outra coisa é a seguinte, você está produzindo hidrogênio, aí você está com a malha de aço. Isso. Né? Não tem sobretensão nesse negócio, não? Ou seja, não seria... Não sei se tem uma sobretensão muito alta e isso precisaria de muita energia para poder produzir hidrogênio, ou se você poderia baixar a sobretensão catódica colocando um eletrodo diferente. Também não sei se isso é importante ou não. A gente já trabalhou com platina e o resultado foi similar também. Então, não teria tanta diferença assim, não. A platina tem a questão do custo, né? Então, a gente tornou o aço, a malha de aço, mais viável. Tá bom. Obrigado, Suélia. Suélia. Isso. Obrigado. Ok, obrigado, Fred. Bem, mais alguma pergunta? Professor Oswaldo, quer... Eu só falaria, complementando, né, esses ensaios, eu acho que a Suélia já está atenta, a professora Elisama está sempre ciente, o pessoal que trabalha no laboratório conhece, professor Carlos, é toxicidade, tá certo? Então, existe um ensaio de toxicidade, é sempre bom saber, nesses processos avançados de oxidação, se o que está saindo está diferente do que está entrando, né? Então, a gente tem que garantir que a formação desses intermediários não sejam piores do que os que estão sendo alimentados, né? Que já é um rejeito, né? E isso é fantástico, o fato de você estar gerando hidrogênio a partir do rejeito já é um assunto
muito verde, muito palmeirense mesmo, tá certo? Mas, assim, os exemplos de toxicidade são muito interessantes para a gente garantir que não está gerando um efluente pior do que está recebendo, né? Isso é uma prática que está sendo feita. Eu acredito que o laboratório de vocês estejam preparados para isso. Lá no NUPRA tem, viu? Isso. Parabéns, viu, Suélia? Tá bom, professor. Obrigada. Vamos concluir agora, né, a dissertação. Muito, muito bom mesmo. Está excelente o trabalho, viu? Muito obrigado. Obrigado, professor Oswaldo. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguma pergunta? Ninguém? Então, muito obrigado, Suélia. Vamos passar agora para José Demétrio Cavalcante, que é a obtenção de biodiesel utilizando solventes eutéticos profundos. Esse trabalho é orientado pelo professor Oswaldo Chiavone e Demétrio, no caso. Demétrio, está por aí? Tá, Demétrio está aqui. Demétrio? É a professora Camila também, né? Sim, a professora Camila e a professora Oswaldo. Quem está escutando você, Demétrio? Já apareceu o seu... Opa, está me ouvindo agora, professor? Abriu agora, abriu o microfone agora, está tudo em ordem. Pode começar, por favor, Demétrio. Tá certo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é José Demétrio Neri Cavalcante e meu trabalho é orientado pela professora Camila e pelo professor Oswaldo, né? E o tema do meu trabalho é a obtenção de biodiesel utilizando solventes eutéticos profundos, né? Essa seria a quarta parte da apresentação do meu trabalho, apresentando mais alguns resultados, né, nesse quarto workshop na qual eu participo. Sou aluno do programa de pós-graduação, Engenharia Química, no meu caso seria do mestrado. Inicialmente, gostaria de apresentar a problemática de que nós vivemos num mundo onde o uso contínuo de determinadas fontes de energia vem crescendo de modo exponencial, né? No caso, hoje, a grande fonte de energia de combustível fóssil seria o petróleo. De que o petróleo, ao contrário de outros tipos de fontes de energia que nós tivemos no passado, ele é extremamente versátil e não produz apenas energia, como também ele pode ser manipulado para outros fins. Ele pode ser manipulado para a produção de uma infinidade de produtos e de mercadorias, desde para a indústria farmacêutica, para a indústria química propriamente dito, e para os combustíveis, que seria o foco do meu trabalho. Os combustíveis, do qual a grande maioria dos nossos meios de locomoção hoje são movidos, eles têm um pequeno problema, que seria o seu processo de combustão, que emite uma grande quantidade de poluentes. Devido a essa problemática, muitos estudos têm se voltado a encontrar fontes alternativas de energia. No caso do meu trabalho em específico, ele trabalha na substituição do diesel. E hoje já existem uma infinidade de trabalhos, no Brasil inclusive, que trabalha a substituição do diesel fóssil, que ele é oriundo diretamente do petróleo, que é basicamente um composto, um hidrocarboneto, com grandes quantidades de enxofre e nitrogênio na sua composição, que na sua queima emitem uma grande quantidade de poluentes. No biodiesel, não. Nós temos, na realidade, um processo um pouco mais verde, né, que após a sua queima emite apenas gás carbônico, devido à sua origem. O biodiesel é produzido a partir da manipulação de óleos vegetais, que eles, após a sua combustão, não emitem óxidos de nitrogênio ou de enxofre. O grande problema do biodiesel hoje não é necessariamente o seu uso, mas sim a sua fabricação, o seu processo de produção, de que ele é utilizado a partir do uso de catalisadores inorgânicos, que seriam compostos básicos ou ácidos, que do ponto de vista ambiental não são muito interessantes, devido ao posterior descarte do uso desses catalisadores no processo de síntese do biodiesel.
O meu trabalho trabalha justamente nessa brecha, utilizar um método alternativo para catalisar o processo de fabricação do biodiesel, utilizando solventes verdes, que seria, no caso do meu trabalho, os solventes eutéricos profundos, que eu irei esmiuçar um pouco mais sobre eles um pouco mais à frente. No caso do Brasil, especificamente, como o gráfico está sendo mostrado, a legislação brasileira existe a implementação de biodiesel no diesel comercial. Inicialmente, em 2004, 2005, foi feito um teste para substituição de biodiesel, adicionando-se um pouco de biodiesel no diesel comercial, até que esse período experimental virou lei e existe a obrigatoriedade, onde até 2013 nós temos como meta adicionar 15% em volume de todo o diesel comercial ser biodiesel. No caso do meu trabalho, o processo de produção utiliza solventes eutéricos profundos, que é um tipo de solvente especial, biodegradável, portanto, seu descarte na natureza não seria, a priori, um problema. Ele se degrada naturalmente sem provocar nenhum tipo de impacto. E esses solventes eutéricos, eles têm uma característica peculiar, além da biodegradabilidade, o fato de ser muito versátil a sua manipulação e sua produção. Estudos indicam e comprovam, né, que determinados tipos de solventes, eles conseguem ser utilizados como catalisadores de alguns tipos de reação. No caso do meu trabalho, seria a reação de transesterificação, a de produção de biodiesel. E ele possui a característica interessante de conseguir separar naturalmente uma fase oleosa de uma fase alcoólica, que se torna extremamente interessante do ponto de vista industrial. Eu irei abordar um pouco mais à frente. Bem, o meu trabalho, ele trabalhou com esses 4 produtos, que seriam o óleo de soja, que do ponto de vista brasileiro seria muito interessante, já que o Brasil é um dos principais produtores de soja do mundo, e a partir dela consegue-se extrair o óleo que pode ser utilizado na produção de biodiesel. O uso de álcool etílico, que também, devido às grandes produções de álcool etílico no Brasil, por meio da cana-de-açúcar, se torna algo extremamente interessante. Para a produção do solvente, utilizei 2 compostos, seria o monoetilenoglicol, um composto já usado em grandes quantidades industrialmente, e o brometo de metiltrifenilfosfônio. Inicialmente, para produzir, eu peguei o meu MEG, o meu monoetilenoglicol, e com o meu fosfônio para obter o meu S. O seu processo de produção é extremamente simples, é apenas a ação da mistura dos dois em agitação e aquecimento, até a formação de uma solução homogênea. A partir disso, isso na realidade não foi um teste que eu fiz, isso na realidade, esse solvente em específico já é utilizado com outras finalidades na literatura, não utilizado para a síntese de biodiesel, mas já é utilizado para outros estudos, em especial de eletrodeposição, e eu escolhi ele justamente pelos estudos em volta de sais de fosfônio, catalisando a transesterificação. Pronto, para a produção do biodiesel, eu montei esse fluxograma, que é bem interessante, que demonstra o passo a passo que eu utilizei para o meu estudo, que é a mistura do meu 10, depois de ser preparado, meu solvente, com um álcool, entrando no estágio de pré-aquecimento, e em separado, o meu óleo vegetal, no meu caso, óleo de soja, também em aquecimento. Uni os dois para ocorrer a reação no reator batelada, durante o período de 2 horas. Após o processo reativo, deixei em descanso para ocorrer a diminuição da temperatura até a temperatura ambiente. Naturalmente, acontece a separação por decantação, por diferença de massa específica. Ela acontece naturalmente devido à capacidade de separação álcool que o solvente possui. Nós temos uma fase superior, que seria uma fase oleosa, que seria o meu biodiesel limpo, e na fase inferior seria o meu solvente com o meu excesso de álcool da minha reação. Em um processo industrial, esse solvente com esse excesso de álcool pode ser reciclado no meu sistema, mas inicialmente para o meu estudo eu não utilizei esse reciclo. Após separar em um funil de decantação, um funil de separação,
eu simplesmente peguei e estudei esse meu biodiesel para a sequência de estudos. Bem, o meu estudo fez uma otimização do meu processo, né, em que estudou a variação de temperatura, pH, a razão álcool-óleo do meu processo e a razão sal, brometo com MEG, de formação do meu solvente. Eu utilizei esse intervalo de estudo desses meus 4 parâmetros e os variei para obter um ponto máximo ótimo de produção. Aqui eu tenho os primeiros gráficos, né, das minhas respostas, da minha eficiência, da minha reação. Esse primeiro trata a minha resposta, a minha eficiência reacional com pH e temperatura. pH seria esse meu eixo X e a temperatura com o meu eixo Y, onde observamos que ambos os fatores têm uma certa importância no meu procedimento reacional. Eles interferem no meu processo reacional. Já quando eu correlaciono a razão do meu sal com o meu MEG, variações nessa razão de formação do DS não interfere diretamente no meu processo reacional, ao contrário da temperatura. Aqui já seria a temperatura com a razão álcool-óleo utilizado. A razão álcool-óleo já consegue interferir na minha eficiência do meu processo reacional. E aqui, como final, novamente, correlaciono a razão álcool-óleo, que seria esse meu eixo Y, com a minha razão de formação do meu DS, do meu MEG com o meu sal. Novamente, o MEG com sal não consegue interferir de modo significativo, enquanto o álcool e o óleo, sim. A partir da otimização, os meus dados conseguem voltar para esse ponto ótimo de síntese. Seria uma temperatura de 60 graus Celsius, um pH de em torno de 7,5, uma razão álcool-óleo de 6,5, razão molar, certo? E uma razão sal-MEG de 1 para 3, também molar. Aqui eu tenho algumas comparações com a literatura do meu estudo, que seria essa minha primeira coluna, junto com outros estudos já relacionados, né? Em relação ao ponto ótimo, nós temos basicamente que o meu trabalho conseguiu obter um percentual interessante de 94% na otimização, né, naquele meu ponto ótimo, que seria intermediário em relação a outros estudos da área. Temperaturas também extremamente parecidas, já um tempo de reação bem elevado, que seria de 2 horas. Além disso, que já é um trabalho que já foi apresentado, né, anteriormente no último workshop, eu tenho algumas características do meu biodiesel formado. Eu escolhi mostrar inicialmente a massa específica, que é algo muito importante, em que existe um regulamento da ANP, que seria uma massa específica para o diesel comercial, variando entre 0,82 e 0,86 gramas por centímetro cúbico, na temperatura de 20 graus Celsius, né? Infelizmente, o biodiesel que eu produzi possui uma densidade superior ao limite, mas como ele é adicionado ao diesel comercial, ele pode se enquadrar dentro desse intervalo. Também rapidamente quis mostrar a massa específica, a variação da massa específica com a temperatura do meu solvente, apenas como forma de demonstrar uma das suas características, né, um comportamento basicamente linear com o aumento da temperatura. E um dado novo que eu achei extremamente importante para demonstrar, que seria a reutilização do meu solvente. Eu comparei com outro estudo que também utiliza um solvente eutétrico, que é o trabalho de Williamson, de 2017. A grande diferença do meu para o dele é que, ao invés de ele utilizar o monoetileno glicol como base para formar o solvente, ele utilizou o cloreto de colina. E ele fez uma reutilização de 5 vezes do solvente, colocando um refluxo no sistema dele e observando a separação, a eficiência na separação após a síntese. E o meu sofreu uma pequena queda no decorrer desses 5 reusos do solvente,
inicialmente de 92 caiu para 88, no decorrer dessa reutilização, que do ponto de vista industrial não seria muito interessante, uma queda da eficiência de separação, né, e de catálise do meu processo. Enquanto de Williamson, que utilizou clorepicolina, ele conseguiu manter esse padrão. Conclusão dos meus trabalhos até o momento, eu obtive um bom rendimento com condições ambientais de síntese boas, né, não muito distantes das condições ambientais, o que de um ponto de vista industrial é excelente, já que você consegue evitar imprimir e colocar mais energia dentro do meu processo, só que o reuso do meu solvente na separação liga um sinal de alerta. Um reuso ocorreu uma queda muito vertiginosa dessa minha eficiência de separação. Gostaria de agradecer ao FRN, ao NUPEG, à ANP e à FINEP por me proporcionar a oportunidade de realizar esse trabalho. Eu peço desculpas por ter extrapolado o tempo que me foi destinado. Espero que o tema tenha interessado aos senhores. Obrigado. Ok, obrigado, Demétrio. Vamos para as perguntas, por favor. Oswaldo, tem alguma coisa a acrescentar? Então, eu quero agradecer nominalmente aqui para o professor Afonso, que pediu para mim entrar, para participar do projeto, e é um assunto para mim que está assim, me chamando muita atenção, tá certo, Demétrio? E a gente, nesse período agora que passou, não foi, Demétrio? Desde do mês de dezembro, nós estamos retomando aí as atividades. E eu não sei se tem muita diferença, mas como o teu éster, o teu biodiesel é etílico, né? Eu não sei se o fato dele estar com uma densidade um pouquinho superior é por conta dessa situação, porque o padrão, né, da legislação, ele deve ser um biodiesel metílico, né? Eu não sei se isso faz diferença, mas seria também legal verificar a viscosidade. Eu acho que é um outro parâmetro bacana de estar averiguando se houver tempo, né? Sim. E outra coisa que nós conversamos na qualificação, não foi, Demétrio? Sim. Era as referências, né? Então, por exemplo, a professora Caterine comentou se você tem experimentos com o solvente eutético sem ter trabalhado, sem ter controlado o pH inicialmente, tá certo? Sem manipular, né? Uhum. Então, se você tem esses resultados, eu acho que eles são muito atrativos sob o ponto de vista industrial. Lógico que fogem ao planejamento, né? Eles podem ser usados como teste no modelo que você tem no planejamento, tá bom? Uhum. E aí uma outra questão nas mesmas condições que você trabalhou, se você trabalhou apenas com a parte convencional, se você chegou a fazer algum experimento com o teu óleo, com o teu etanol, só com os catalisadores convencionais, por exemplo, o hidróxido de potássio, ácido sulfúrico, etc. Você chegou a fazer algum experimento? Sim. Foi até um ponto, né, discutido, na realidade, no último workshop. Sim, eu realizei com o hidróxido de potássio e deu levemente superior, deu 96%, 97%. Uhum. Pronto, esses resultados são interessantes de referência para você estar comparando e confrontando, tá certo? E aquilo que nós falamos, né? Eu acho que você deve estar pensando isso agora para qualificação, reportar os valores de forma numérica. Já vi que você comparou, ficou muito bom que você chegou a comparar, tá certo? Então, eu acho que no seu trabalho, ele é um trabalho... Agora, eu gostei de ver essa reutilização que você comparou com a literatura, né? Que tem uma equivalência, mas é um trabalho pioneiro, assim, aqui no
no laboratório, né, aqui na UFRN, eu não sei, até mesmo a nível internacional, ele tem uma característica de inovação, certo? Então, eu acho que você deve andar, como falam em espanhol, né, despacito, né, e apresentar direitinho com a garantia, com a mínima qualidade garantida, né, tá certo? Sim, sim. E avançar agora na qualificação, né? Nós já estamos planejando agora para o mês de fevereiro, né? Começo, na primeira quinzena de fevereiro. E eu quero dar os parabéns e me dispor ainda mais, tá certo? Para poder ajudar. A professora Camila está ausente, assim, fisicamente, mas ela está trabalhando, está ajudando. Então, nós vamos avançar nisso para você finalizar com chave de ouro. Parabéns, viu, Demetrio? Certo, obrigado, professor. Ok, mais alguém? Alguma pessoa gostaria de fazer alguma consideração ou pergunta sobre o trabalho de Demetrio? Persone quer dizer ninguém, viu, em francês. Viu? Persone. Então, muito obrigado, Demetrio. Vamos passar para o último trabalho. Será de Samuel, atividade fotocatalítica da nanoestrutura. Aí tem um composto difícil, danado, depois você vai dizer, né, Samuel? E dióxido de titânio para degradação de contaminantes orgânicos. Então, Samuel Santos, aluno de mestrado de Engenharia Química. Samuel está por aí, né? Estou sim, professor. Beleza, Samuel. Vamos lá. Pode Deixa eu compartilhar aqui. Colocar e iniciar, beleza? Ok. Pronto, professor. Está dando para enxergar? Ok, tá beleza. Tá som bom e tá enxergando, estamos vendo tudo. Certo. Primeiramente, boa tarde a todos. Como já foi apresentado, meu nome é Samuel Brito, sou aluno do programa de pós-graduação em Engenharia Química, pelo PRH 44, e sou aluno orientado pelo professor Oswaldo Chiavano Filho e co-orientado pelo professor Edson Luiz Foleto. O trabalho aqui sendo apresentado ele tem como título a atividade fotocatalítica da nanoestrutura de ferrita de cobalto, suportada em dióxido de titânio para degradação de contaminantes orgânicos. Essa apresentação ela contempla uma introdução acerca das motivações do estudo, a metodologia aplicada, resultados e discussões, as conclusões, referências e, por fim, os agradecimentos. Esse trabalho ele foi motivado como um trabalho a ser desenvolvido na área de tratamento de efluentes, objetivando o tratamento principalmente da água produzida. A água produzida nada mais é do que um resíduo, um subproduto da indústria do petróleo, que é obtido tanto pelos processos de extração do óleo ou do gás, como também dos processos de refino do petróleo. Ela possui uma composição bastante complexa. Ela possui tanto uma composição com base em inorgânicos, como também uma elevada carga de orgânicos, assim como metais pesados e outros contaminantes também presentes. Além disso, é estimado que ela é um dos efluentes que tem uma maior geração, e no ano de 2019 a 2020, foi estimada uma produção de cerca de 1,2 milhões de metros cúbicos por dia, e no campo de Guamaré, no Rio Grande do Norte, cerca de 100 mil metros cúbicos por dia, no ano de 2019. Esse trabalho ele vai se basear nos processos oxidativos avançados, que nada mais são do que processos que recorrem, né, que originam radicais oxidativos ou capazes de reduzir para o tratamento, para a degradação de orgânicos, de maneira geral. O processo oxidativo avançado, nesse caso, se trata da fotocatálise heterogênea, onde ela vai ocorrer devido a uma diferença de potencial
entre a camada de valência e a banda de condução, onde um elétron vai ser gerado da camada de valência para a banda de condução, mediante a utilização de uma fonte energética externa, nesse caso, a radiação solar ou luminosa. Isso tudo ocorrendo sempre na superfície do catalisador, no nosso caso, do semicondutor, onde vão ocorrer tanto as etapas de redução como também as de oxidação do orgânico. A metodologia utilizada para a síntese desses materiais foi a rotossolvotérmica, onde os precursores metálicos foram solubilizados em etileno glicol, monoetileno glicol. O dióxido de titânio foi adicionado à mistura, onde foi agitada para homogeneização, seguida de um banho de ultrassom por 15 minutos, e a reação se deu em estufa a 200 graus Celsius durante um período de 24 horas. Na estufa foi utilizado um reator de aço inox com revestimento de teflon, onde foi adicionada essa mistura. Os ensaios fotocatalíticos foram realizados no reator fotoquímico anular, com um banho termostático, e o contaminante orgânico utilizado nesse estudo foi o arenânio vermelho A3G, onde ele foi quantificado por espectroscopia UV visível. As condições operacionais foram de concentração inicial do contaminante de 20 mg por litro, um volume reacional de 400 ml, temperatura do experimento de 25 graus Celsius, mantida pelo banho termostático. A fonte de radiação foi uma lâmpada de vapor de mercúrio de 250 watts. Um tempo de adsorção foi utilizado 15 minutos, com base em estudos preliminares, e o comprimento de onda da análise foi 522 nanômetros, com base nos estudos preliminares também, do ponto de absorção máxima, do comprimento de absorção máxima do contaminante. Com relação aos resultados e discussões, foi realizada a difração de raio-x, né, o DRX, tanto da ferrita de cobalto sintetizada, como também do compósito, né, da nanoestrutura, onde foram observadas as características nanoestruturais referentes ao material cristalino. A ferrita de cobalto foi sintetizada na sua monofase, né, então teve apenas a fase da ferrita de cobalto. E com relação ao compósito, a gente observa tanto os picos referentes à anatase, do dióxido de titânio, como também os dois principais picos da ferrita de cobalto. Com relação aos agrupamentos presentes na superfície dos materiais, foi realizada a espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier, ou FTIR, para analisar os grupos presentes nos materiais. Foram observadas as bandas de vibração, tanto dos estiramentos OH como HOH, referentes à água absorvida e adsorvida pelo material, respectivamente, como também foram identificadas as bandas referentes à vibração entre a ligação metal-oxigênio, nesse caso, o cobalto com oxigênio e também o titânio com oxigênio. No compósito não foi observadas as bandas do cobalto, uma vez que elas foram sobrepostas pelo dióxido de titânio, uma vez que o dióxido de titânio se encontra numa proporção máxima de 90%. Com relação à análise textural, foi realizadas as isotermas de adsorção de nitrogênio, onde foram observadas isotermas referentes à adsorção em multicamadas e também de um material com características mesoporosas. A ferrita de cobalto ela apresentou uma área superficial bem elevada, comparada à literatura para outros métodos de síntese da ferrita de cobalto, e enquanto o dióxido de titânio apresentou uma área superficial bem baixa. Com relação à morfologia, foi realizada a microscopia eletrônica de varredura, onde à esquerda nós temos a ferrita de cobalto, onde, mais uma vez, reforça as características nanoestruturais do material. Pela escala aí dá para ver que são partículas muito menores do que 2 micrômetros. E do lado direito nós temos as formações, características de material esponjoso, referentes à ferrita de cobalto, suportada no dióxido de titânio. Nessa figura 6, nós temos a microscopia eletrônica de varredura juntamente com a espectroscopia por energia dispersiva, onde a gente observa a homogeneidade do material sintetizado com relação ao titânio,
que ele está presente de uma forma bem homogênea sobre toda a superfície do material. E com relação ao ferro e o cobalto, a gente vê pequenos agrupamentos, características também dos materiais magnéticos, né, dos óxidos de ferro, onde eles têm uma característica, quando em escala nano, de se atraírem. Então, eles acabam formando pequenos aglomerados. Mas também ainda permanece bastante disperso e, segundo testes preliminares, ele possibilita a característica magnética ao compósito, mesmo formando esses aglomerados. Com relação aos ensaios fotocatalíticos, foi realizado o planejamento experimental, utilizando-os como variáveis independentes o pH inicial e a concentração de catalisador, o pH sendo variando de 2 a 4, ou seja, pHs ácidos, e a concentração de catalisador de 0,1 até 1 grama por litro. Então, a gente observa que houve influência, efeito, né, significativo, tanto do pH como do catalisador, bem como efeito da interação entre os dois. A superfície de resposta também foi possível ser obtida. Na figura 11, a gente tem a cinética de degradação dos ensaios realizados, onde a gente vê que o ensaio 3 ele apresentou uma taxa de degradação bem superior aos demais. Então, para o pH ácido, mais ácido, né, no caso pH 2, e a maior concentração de catalisadores, nós obtivemos uma maior taxa de degradação, mas tanto os ensaios do ponto central, como também o ensaio 3, conseguiram alcançar em 120 minutos a degradação total do contaminante. Desta forma, a gente pode concluir que as nanopartículas foram sintetizadas com características estruturais, morfológicas e magnéticas adequadas à aplicação como fotocatalisador e também com características nanoestruturais. O reator fotocatalítico anular tem sido adequado à realização dos ensaios fotocatalíticos com sólidos dispersos. Então, ele representa uma boa ferramenta de testes dos materiais desenvolvidos. E os ensaios de fotodegradação do corante, como contaminante orgânico, alcançaram a degradação de 100%, tem um pequeno erro aí. E os materiais desenvolvidos apresentaram potencial para aplicação na fotocatálise heterogênea, de uma maneira geral, para a degradação de contaminantes orgânicos, podendo vir a representar uma alternativa para o tratamento de efluentes da indústria de petróleo, principalmente da água produzida. Muito obrigado. Ok, Samuel. Obrigado. E aí, pessoal, vamos para as perguntas. Difícil. Professor Oswaldo, você como orientador... Eu acho que já está até bom de falar como orientador e também até já dar os parabéns. Os parabéns, né? Para todo mundo, agradecer a todo mundo que está aqui firme e forte até agora, né? Eu sei que a gente teve um pequeno atraso, mas foi um pequeno atraso mesmo. Estou vendo aqui o programa era até 5h20. Então, antes de falar os comentários finais, né? Até falando sobre o Samuel. Samuel já qualificou, né, Samuel? Isso, professor, já. Foi agora em dezembro. Foi agora em dezembro, né? E nessa sua nova apresentação agora de janeiro, hoje é dia 18, né? Isso. Você já recebeu novos resultados, não foi? Da parte sólida, né? Isso, professor. A gente recebeu o MEV, né? E o MEV com EDS. Já deu uma diferença, né? Você viu a apresentação, já ficou diferente, né? Na verdade. Aí você conseguiu dar uma organizada também naquelas questões da qualificação, né? Dos dados, dos resultados, para fazer aquela distinção, como o professor Edson tinha pedido, lembra? Sim, professor, já. Ai, que bom, que ótimo. Tá excelente mesmo. Excelente, porque, né, ficou aquela... Eu acho que faltou esclarecimento, né? Aí o professor já estava um pouco cansado e tudo, mas eu acredito que os resultados ficaram muito bons. O que eu te recomendaria, assim, no teu penúltimo slide, que tem o gráfico, acho que tem esse, exatamente. O que eu te recomendaria na legenda desse gráfico da figura 11, eu te recomendaria você, no lugar de colocar os números dos ensaios,
especificar aí as condições. As condições, né? Que você tem aí o pH, né? E qual é a outra condição? Concentração catalisador. E a quantidade de catalisador, para que a gente pudesse identificar o que fez, por exemplo, uma degradação maior ou menor. O que eu queria dizer, sabe, Samuel, eu acho que isso é importante para ficar mais fácil de identificar, né? Isso, fica mais claro, né? E, assim, tem outras observações também, mas o que eu queria dizer, assim, que essa parte fotocatalítica, para o nosso grupo de pesquisa lá do Fotec, né, a gente não tinha experiência anterior, tá certo? A gente tinha experiência até razoável e de publicações internacionais e tudo na parte homogênea, né, dos catalisadores homogêneos. As partículas nós não tínhamos. E a tua vinda, você já veio com experiência lá de Campina Grande, favoreceu, junto com o professor Edson também tem experiência, né, lá de Santa Maria. Então, isso foi fantástico. Eu acho que também uma das coisas que você precisa destacar um pouco mais, eu não vi nas conclusões, pode ser por conta do tempo, do resumo expandido, né, do workshop, são as propriedades magnéticas desse catalisador, né? Isso. Que foram atendidas, não é verdade? Com certeza. E qual que seria o motivo de ter as propriedades magnéticas no catalisador, no nosso caso? Então, no nosso caso, ele facilitaria a remoção do meio, né? Então, seria mais fácil você separar ele do efluente. Então, você faz o processo, né, de fotocatálise, degrada o contaminante e consegue reaproveitar esse catalisador. Então, essa é a principal vantagem dele. Exato. Pela questão do ímã, né, do magnético, da parte magnética. Então, esse é um assunto que deu certo, né? E que logicamente, você vai defender agora em fevereiro, não é isso? Mais ou menos? Tá? Dia 31 desse mês. Agora em janeiro, né? Isso, exatamente. E aí nós estamos prevendo, né, a continuação do seu trabalho pela Luana. Não sei, a Luana acho que já teve que sair, eu falei com ela aqui pelo WhatsApp. Mas, assim, era interessante a gente constatar essa aplicação, tá certo? Por exemplo, para um efluente com contaminante orgânico, que seria de petróleo, de origem petroquímica, como o fenol, por exemplo, e somado a isso, a separação do catalisador, né, para uma aplicação seguinte, né, uma reutilização, não é isso? Com respeito à parte da adsorção, olhando aí esse gráfico, né, Samuel, o que você teria a comentar sobre o ponto de vista assim, de aplicação também, né? Vamos dizer, vai existir uma porcentagem, não sei como é que eu explicaria, uma fatia que vai estar absorvida no catalisador, é isso? Isso, professor. A gente fez, né, os ensaios de adsorção e a gente conseguiu verificar que em até 15 minutos ele consegue absorver o máximo necessário ali, o máximo capaz de interferir, né, no processo. Mas é bem pouco. Ele pode ser utilizado futuramente como adsorvente também, mas junto com algum outro material, né? Ele por si só ele não foi capaz de absorver uma quantidade significativa desse contaminante, né? Entendi. Aí por isso que a gente tem que deixar esses 15 minutos, que é o tempo que ele atinge o equilíbrio de adsorção, e aí sim a gente pode considerar tudo que vem posterior como sendo o efeito do processo fotocatalítico, né? Entendi. Então, quer dizer, os 15 primeiros minutos, ele estabiliza a superfície com efeitos de absorção. Isso, no escuro. Aí depois que você inicia, essa superfície vai ser ativa para fins catalíticos. Isso. Aí depois sim ele vai ser ativado com a luz, né? Para processos catalíticos, fotocatalíticos. Entendi. E aí, vamos supor, depois que terminou a utilização,
Aí esse catalisador precisa sofrer alguma regeneração ou pode ser aplicado diretamente? Pode continuar? Porque como a catálise ela é contínua, né? Se essa superfície ela se compromete ou não após o uso do catalisador. Você não fez nenhum experimento depois de usar Não, professor, eu não cheguei a fazer testes de reuso, né? Mas, nesse caso, esses materiais, como são materiais cerâmicos, eles têm a possibilidade de regeneração por calor. Então, seria basicamente você prover ali uma quantidade de calor, sei lá, 100 graus, 200 graus, e ele não seria prejudicado nesse caso, né? Ele conseguiria remover o orgânico, que com certeza iria sair com temperaturas altas, e a sua estrutura não seria danificada. Então, ele seria facilmente regenerado por incidência de calor mesmo. Quer dizer, esse teste pode ser um teste futuro que a Lua pode ser, com certeza. Alguns autores também fazem só a lavagem com água, e aí conseguem boas quantidades de reuso, chegam a 6 vezes de reuso sem prejudicar o efeito, né? Mas calor é o que de certeza funciona, mas pode ser testado tanto com água quanto com temperatura também. Tá certo. São testes a serem estudados, né, depois. Sim. Tá ótimo, então. Eu não sei se o professor Afonso quer... Pronto, da minha parte do Samuel já está tudo certo. Viu? Então, beleza. Então, agradecer. Você vai encerrar, Oswaldo? Quer que eu encerre? Eu queria só comentar antes de você encerrar, Afonso, assim, agradecer a todos. Eu tinha comentado, né, você se lembra, Afonso, que... Pronto, a gente não deve considerar a pandemia, né, no sentido, né, que a gente tem que prestar conta, né, que a gente tem que desenvolver. Eu fiz alguns comentários por conta do professor Fred estar perguntando, eu acabei suprimindo alguns comentários, depois eu vou fazer, por exemplo, para o Daniel, para a Suélia, para a Fernanda, eu vou estar trazendo alguns comentários individuais, mas assim, o que nós temos observado, lógico que a pandemia tem influenciado o desempenho de todos nós, né? Isso não há dúvida. Mas o que a gente consegue também ver em paralelo, que todos nós estamos conseguindo desenvolver a pesquisa, tá certo? E eu acho que isso... Eu estava exatamente, né? Eu ia falar sobre isso, era o seguinte... Um certo tempo eu tive uma preocupação muito grande em relação aos resultados desses trabalhos, porque a pandemia foi usada, realmente ficou muitos ficaram parados, outros, mesmo com pandemia, conseguiram, mas, de uma maneira geral, o andamento, na minha opinião, não estava bom. Hoje eu tirei um peso da consciência, fiquei extremamente satisfeito, porque eu estou vendo que os trabalhos andaram, né? Então, andaram, alguns mais, outros menos, mas andaram. Então, nós temos alguma coisa de substanciosa para fazer um relatório que não fosse só de conversa de enchimento de linguiça, como estava acontecendo anteriormente. Então, hoje à tarde, eu fiquei extremamente satisfeito em relação a isso, tá certo? Eu sei que a gente pegou pesado, e muitos de vocês, ficou... e principalmente eu, o professor Oswaldo ainda é mais diplomático, quando eu vejo um negócio que não está legal, eu solto o verbo mesmo, que eu chamo aqui, como eu pegar meus meninos, tem o famoso cagaço preventivo, viu, turma? Existem 2 tipos de cagaço, o preventivo e o corretivo. Então, o corretivo é aquele que depois a porcaria já está feita, a merda está feita, o linguajar é esse mesmo. Então, não pode fazer mais nada. E o preventivo é aquele que o cara dá antes para acordar a turma, que eu fazia muito com meus meninos olhavam para mim e já sabia que tinha um cagacinho prontinho para ele. O palavreado cagaço, caramba, aquele negócio todo, mas um cagacinho é um palavreado bonito para a gente sair. Está saindo tudo aí na sua gravação, né, Oswaldinho? Depois vamos botar o professor Afonso, o linguajar do professor Afonso. Mas não faz mal, não. Vocês estão sabendo o que é isso. Isso faz parte para divertir vocês, viu? Então, vocês, quando tiverem seus filhos, vocês sabem que tem que sempre dar o preventivo.
fazer que eles, seus filhos, seus alunos, o que tiver sob o seu comando, viu? Para vocês terem realmente isso aí nas mãos, tem que fazer sempre isso. Dar o cagaço preventivo, porque depois que passa o tempo e não tem nada, fica a pandemia. Inês é morta, você não pode fazer mais nada. Então, era uma responsabilidade nossa, principalmente do professor Oswaldo, que é o coordenador, uma responsabilidade dele, se alguém chegasse no final, apresentasse um relatório, ele não fez nada por causa da pandemia, dizer, não tem, você ganhou bolsa com pandemia ou sem pandemia, a bolsa estava todo mês na sua conta. Então, não tinha que fazer alguma coisa. E hoje, realmente, pessoal, eu fiquei muito satisfeito. Fiquei muito satisfeito mesmo, porque eu vi que houve um progresso. Progresso poderia ser melhor, poderia estar pior, mas houve um progresso de uma maneira geral que deixa a gente relativamente tranquilo. Ok? Beleza? O professor Oswaldo quer fechar com mais alguma coisa? Ou não é exatamente isso. Eu acho que a cultura, nós já temos ela implantada. Nós só procurar se proteger e se motivar, tá certo? Se motivar o máximo possível. Quando você vê, por exemplo, que o Daniel apresentou, que substituiu o diâmetro, a coluna, tá certo? E pegar um equipamento que estava parado não sei há quanto tempo e retomar e botar para funcionar, seguramente a pessoa está, eu estou pegando ele como exemplo, ela está motivada, ela está devidamente animada para poder vencer as dificuldades. Exatamente. Então, eu acho que a parte da engenharia química tem transferência de massa, tem termodinâmica, tem cinética, existem muitos problemas que são de ordem de dificuldade alta, tá certo? Então, o fato de nós estarmos interiormente motivados, muito bom, e temos que estar se animando mais. Esses eventos, semestre que vem, provavelmente nós vamos fazer presencial, vai mudar muito, tá certo? Eu tenho certeza. Nós temos sido cobrados sobre o laboratório de informática, tá? Que está, assim, francamente, há quase 2 anos sem utilização, tá certo? Então, existem muitas coisas para a gente trabalhar. E o que me deixa mais aliviado, como o professor Afonso falou, de ter visto progresso, uma coisa também que me deixa mais aliviado ainda, além do progresso, é saber que nós não estamos sozinhos, tá certo? Nós estamos juntos, tá certo? E isso é que vai me dar a força, tá? De vocês estarem juntos. A gente acreditando uns nos outros, tá certo? E poder estar avançando, porque não são fáceis os desafios que estão pela frente, tá certo? Então, agora nós teremos esse mês de janeiro, nós ainda vamos começar a revisar os relatórios, vamos enviar com antecedência para não ficar aquele estresse, e eu já confessei, professor Afonso, eu estou precisando dar uma parada, e eu senti na pele, nessas últimas 2 semanas, o que é estar sofrendo na saúde física para poder trabalhar, tá certo? Eu sofri na pele. E eu sei que alguns alunos estão sofrendo, eu tenho ciência disso, então também nós temos que pesar todos esses aspectos, tá? Mas, independentemente de todos esses aspectos, a data do final de janeiro para entregar o relatório, ela perdura, e nós vamos estar em paralelo, dessa forma animada e colaborativa, para poder estar chegando lá. E eu quero dizer, o pessoal lá, por exemplo, da UFRJ, que nos assistiu hoje, eles reconhecem o nosso programa como um programa tradicional, um programa que tem resultado. Nós tivemos participação de pessoas. Esse primeiro aqui não foi muito a audiência que eu esperava, mas tivemos, tá certo? Mas nós vamos continuar aí batalhando, tá certo? E dando a contribuição, porque se você, por exemplo, que está com um artigo, que está defendendo o teu mestrado, e queira publicar o artigo, por exemplo, a Fernanda está defendendo a monografia, está terminando a monografia e queira publicar, certo? Exige que a demonstração de contribuição científica seja notória, tá certo? Então, para que isso seja possível, nós temos que trabalhar
tá certo? A apresentação dos resultados, etc. Então, aqui no workshop, nós temos esse espaço, que é uma coisa progressiva. Hoje mesmo o Matheus apresentou o trabalho que ele está publicando, e o fato dele ter apresentado, eu tenho certeza que já ajuda na evolução do artigo, e assim a gente vai, de degrau em degrau, vai avançando, tá certo? Eu acho que isso é um processo que nós todos temos que estar abertos para estar fazendo, né? Nunca vai ficar perfeito, mas nós estamos num processo e estamos usando os princípios corretos, certo? Então, eu acho que a estrutura do NUPEG, tanto computacional e principalmente de parque de equipamentos, precisa melhorar bastante, mas olha, olhar aquela coluna funcionando, passado literalmente 15 anos, mais de 15 anos, né, Afonso? Acho que foi 2003, mais ou menos, quase 20 anos, tá certo? E ver o negócio funcionando de novo, entendeu? É muito legal, tá certo? E é um indicativo de que a gente tem, sim, uma perspectiva positiva, mas nós temos que estar juntos, temos que estar lutando. Eu, particularmente, sinto o nosso programa ainda muito frágil, tá certo? A gente precisa estar lutando para estar realmente, por exemplo, Suélia, põe esse trabalho para publicar, já foi submetido, né, Suélia? Minha bunda já está doendo aqui, desse tempo todo. Eu já tenho aqui, né, negócio não. Curta essa conversa. Só perguntar para a Suélia, já terminei já. Você já mandou para publicar, né? Ainda não, mas a gente está meio caminho andado já. Está bem perto, né? Então, eu sei o teu caso, o caso do Kesley também, são trabalhos que estão de ponta a pavio saindo do nosso programa, tá certo? Então, eu fico muito feliz. Então, amanhã às 2h temos o pessoal da mecânica, vamos estar junto com eles. Esperar contar com vocês, tudinho, viu? Amanhã. E no dia 20, que é quinta-feira, nós teremos o grupo mais novo, tá certo? Emery, João Freire, Joyce, já mandar isso, né? Hortência, já tenho, já está no site já, Afonso. Manda para o meu zap, Hoje eu mando sim, mas já está no site do NUPEG, já está lá direitinho. Mas a gente tem que estar dando força, e lembrem-se sempre que o que a gente vai corrigindo é justamente para garantir que a gente resolva aqui dentro, e para quando a gente for sair para um artigo, para uma coisa, o negócio vai ficar legal. Mais uma vez, obrigado. Desculpa aí, Afonso, esticar a conversa, viu? Ei, valeu, pessoal. Boa noite. Tudo de bom. Até amanhã. Tchau. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, Mário. Tchau, Matheus. Escuta o nome dele, tá mutado. Tchau, professor. Tchau, Matheus. Até mais.